Inclusão e diversidade, desafios ou não para as empresas, mas como trabalhar essa cultura dos negócios. A partir de agora, o Business Connections traz para você o professor, o especialista focado em inclusão e diversidade, a partir de agora no nosso BC com Luciano Amato. Alô, amigo, alô! Você que está aqui comigo no BC, o nosso Business em Connections, a partir de agora, o tema hoje, inclusão e diversidade. Vamos incluir você na nossa programação. Vai ser bem diversificado, mas será que as empresas estão realmente com esta facilidade de lidar com estas situações no mundo moderno, onde tudo pode gerar o quê? Uma crítica, ou você ser cancelado, ou simplesmente algo que você precisa para alavancar os seus negócios. Sempre com o apoio da Voice Training Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, Toye Produções e Eventos e a Toye Treinamentos. Eu, Sidney Botelho, tenho a honra de receber aqui no nosso BC ele, Luciano Amato. Que honra, meu garoto. Seja bem-vindo. Sidney, minha honra é minha, né? Poder estar aqui nesse programa aqui, a gente poder falar desse tema tão importante. Então, eu sou muito grato aí pelo convite. Saber que é um tema que para mim é meu propósito de vida mesmo, né? Então, para mim é muito importante poder ter esses espaços. E, inclusive, te parabenizo, porque a gente precisa de espaços para falar sobre esse assunto, cada vez mais levar a informação verdadeira para as pessoas. Então, gratidão, parabéns. Não, eu que agradeço. E muitas pessoas pensam que negócios, conexões, é somente colocar um time, selecionar o time. Só que nós estamos vivendo um novo milênio, uma nova realidade, e as empresas precisam se adaptar. Como adaptar a empresa para incluir pessoas que muitas vezes eram esquecidas pela sociedade, pelo empresariado e muitas vezes sendo contratadas por cota. Como trabalhar a diversidade? Mas vamos primeiro pela inclusão. Vamos lá, vamos lá. Eu vou até trazer para a gente poder começar, se você me permite, eu quero diferenciar um pouco esse tema da diversidade e inclusão, porque as pessoas acreditam muito que diversidade e inclusão é uma coisa só. E, na realidade, para a gente poder compreender, são coisas diferentes. Quando eu falo diversidade, eu estou falando que é algo demográfico. Aí é a questão da contratação que você trouxe. Eu contrato pessoas, eu estou tornando a minha empresa diversa. Mas somente contratar, eu estou acolhendo essas pessoas? Não necessariamente. Sim. E aí entra a inclusão, né? Que a inclusão é justamente isso, esse acolhimento que a gente vai dar para essas pessoas, é você entender essas pessoas, as suas necessidades. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Ninguém é igual. Podemos ter semelhanças, podemos ter identificações com ideias, mas igual, idêntico, ninguém é. Então, a gente também tem que precisar personalizar esse atendimento e dar esse acolhimento para o que as pessoas precisam. E aí entra um outro conceito, que é o conceito de equidade, né? Que é justamente isso, a gente olhar o indivíduo e poder proporcionar para ele o que realmente ele precisa. Tem uma figura na internet que ela é muito comum, que mostra justamente três jovens, né, olhando um jogo de futebol do outro lado, só que tem uma mureta, e um deles é bem alto, o outro tem uma estatura mediana e o outro é bem baixo. O alto consegue enxergar plenamente, o mediano não consegue, nem a pessoa mais baixa. Só que a gente, para fazer a igualdade, é dado três caixas, uma caixa para cada um, para eles subirem em cima. E aí não adianta. Você está dando o mesmo recurso igual para todos. Agora, quando eu pego uma das caixas, dou uma caixa a mais para quem é mais baixo, e aquele mais alto não precisa dar essa caixa, todos conseguem enxergar. Então, o que eu fiz? Eu personalizei, eu olhei a necessidade do indivíduo, e aí eu saí da igualdade para a equidade. Então, já vou trazer essa pergunta para você. As empresas estão vendo essa igualdade, equidade, como que está sendo? Porque não adianta só colocar a pessoa ali, Exato. como você falou, tem que incluir essa pessoa, tem que fazer com que as pessoas participem.
E como que está sendo a cabeça dos gestores atualmente para esta inclusão? Olha, Ou é modinha? não, modinha com certeza não é, mas assim, não dá para a gente também generalizar no conceito e falar assim, ó, todos estão incluindo, todos estão fazendo o que deve ser feito, ou ninguém está fazendo o que deve ser feito. Nós não podemos generalizar. Você tem empresas, sim, bastante comprometidas verdadeiramente com a inclusão, que tem a diversidade, equidade e inclusão nos seus valores organizacionais, e isso é um ponto, um pilar importantíssimo. Diversidade, equidade e inclusão, ela não pode ser um projeto, ela tem que ser uma cultura da organização. Tá. Isso é um ponto crucial. Quando a empresa entende aquilo como um propósito, entende aquilo como algo cultural, aí ela vai incluir verdadeiramente, vai ter ações efetivas para isso. Quando a empresa vê aquilo como um projeto, ela vê aquilo como um custo. E aí, realmente, aquilo não vai estar no DNA da empresa. E, muito provavelmente, ações que vão estar sendo feitas vão ser mais ações marqueteiras, né? Muito mais do que ações realmente verdadeiras com o propósito de incluir pessoas. Esse seu comentário, eu trago aqui a pergunta. As empresas vivem o marketing, vivem essa integração, vivem a modinha da internet. Por isso que eu falei modinha de Sim. internet. Só serve para a grande empresa ou a pequena empresa também? Serve para empresas de todos os tamanhos. Mas agora vem a pergunta. As empresas pequenas, por ter uma quantidade menor de profissionais, quando não trabalhando o gênero, tá bom? Porque o gênero é algo para você trabalhar a diversidade e é fácil porque a pessoa pode gerar uma produção. Mas talvez uma inclusão de uma empresa pequena para um deficiente pode gerar uma baixa produtividade na cabeça da pessoa. Como mudar isso? Eu digo que na prática, né? Eu acho que primeiramente, eu acho que os líderes, né? Os líderes, a cúpula, tem que estar convencida disso para fazer verdadeiramente. Mas você tem casos e mais casos de pessoas com deficiência que têm uma produtividade muito grande. A questão é que a gente não pode enxergar a deficiência. A primeira coisa que tem que enxergar são as pessoas. Se a gente olha pelo lado de pessoas, você tem pessoas que são comprometidas, independente de ela ter uma deficiência ou não. Tem pessoas que não são comprometidas, tem pessoas que são mais competentes, outras menos competentes. O que a gente faz quando a gente olha esse escopo, tirando a deficiência de lado por enquanto? Você vai dar um treinamento, você vai capacitar, você vai fazer algo para equalizar aquela equipe na sua organização. A deficiência que ela passa a ser um detalhe. A deficiência ela aumenta quando aumenta a barreira. Se eu elimino a barreira, eu elimino a deficiência. A resistência também. Se eu tenho uma pessoa cega e eu ponho no computador dela um software de voz que muitas vezes tem uma licença gratuita, então não estou falando de custo, eu elimino essa barreira da cegueira da pessoa. Se eu tenho uma área, um ambiente acessível para pessoas cadeirantes, eu também elimino essa barreira. Então, quanto mais eu consigo, se eu tenho uma pessoa surda, eu posso capacitar minha equipe em libras, né? Então, existe uma série de ações que você pode tomar e que não tem custo muitas vezes, que eliminam barreiras. Aí você elimina esse distanciamento do que se acha que existe. A pessoa com deficiência ela não produz. Isso não é verdade. Não que nós vemos aí os Jogos Paralímpicos, tem atletas, para-atletas, e isso é normal. Mas o que eu vejo que a discriminação ou a necessidade de gerar retorno financeiro talvez impeça com que o micro, o pequeno, talvez não, mas o pequeno também, de incluir essas pessoas e colocar num time para jogar aberto. São crenças, a questão é essa, são crenças. E como quebrar essa crença? Eu acredito que assim, primeiro, eu acho que primeiro fazer, por favor, fazendo trabalhos de conscientização dentro da organização, né? Você pode levar pessoas tanto que conheçam do tema, você pode levar pessoas, estamos falando aqui de pessoas com deficiência, você pode levar pessoas com deficiência para abordar o tema, ou pessoas que conheçam, no caso, eu não tenho uma deficiência, mas eu conheço teoricamente bastante o assunto. Você pode levar pessoas LGBTs, pessoas que a gente chama de lugar de fala, pessoas que vivem aquela situação
para os seus colaboradores. A questão, a vivência e também fazer a experiência. Sim. Tá? Esse é um outro ponto. Vou contar um caso para você, Sidney, que de um cliente meu, uma vez. Eu fui fazer um trabalho de acessibilidade numa empresa, de conscientização melhor sobre acessibilidade. E chegando lá, eu olhei e falei assim, nossa, mas que curioso, porque a empresa não era acessível, mas eles estavam preocupados com isso. E o CEO da empresa estava lá para fazer a abertura, fez questão de fazer a abertura do treinamento e tudo mais. Bom, passou, aí depois eu fiquei sabendo que lá ocorreu uma situação, a empresa realmente não é acessível, este CEO, ele sofreu um acidente, temporariamente ele ficou 6 meses em cadeira de rodas, e ele não conseguia chegar na sala dele. Ele mesmo foi prejudicado pelo próprio material dele e a estrutura Exatamente. dele. Então, assim, obviamente que a gente não precisa chegar nesse ponto para que as empresas façam algo, né? Mas estou trazendo uma questão que a pessoa vivenciou algo e percebeu uma necessidade. Então, a gente não precisa chegar nisso, a gente só pode ter empatia, né? Para contratar, seja pessoas com deficiências, no caso, pessoas pretas, pessoas LGBTs, mulheres, enfim. Não, eu vou falar do nosso apoiador, mas vou deixar aqui porque você vem de associações, a importância de sindicato, conselhos, associações, tudo. E é hora de nós falarmos da Voice Training. A Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, quer entrar na sua empresa para que essa comunicação seja assertiva. Por quê? Imagine esse CEO com dificuldade de acessar a própria empresa e como que o RH se comportaria. Dependendo da quantidade de profissionais da empresa, precisa de CIPA. Como que a CIPA ia fazer uma cobrança sem ser tão agressiva? É justamente a comunicação em company que a Voice Training leva para você, com treinamentos fazendo com que todos se conversem e também a sua equipe converse com o cliente. Ou seja, você é líder também, você precisa conversar com a sua equipe. Por que não um treinamento em company com os profissionais da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes? Então não perca essa oportunidade, QR Code na tela para você contatar a Voice Training para levar um processo diferente de se comunicar e não ter aquele travamento muitas vezes na mensagem que pode chegar mais fácil a qualquer destino. Luciano, e aí? Você veio de associações, nos conhecemos em uma. Uhum. É um trabalho das associações, e ainda vou trazer um pouquinho mais, é um trabalho de Sebrae, é um trabalho de associação comercial, porque o micro e o pequeno empreendedor, muitas vezes, receber um profissional como você, que tem uma cabeça que entende a necessidade, sem precisar trazer uma dificuldade do próprio empresário ali, ele não vai atrás, porque ele está pensando em vender não por causa... Gente, não estou falando que o microempresário quer vender porque ele é mercenário, até Não. para a sobrevivência Perfeito. do negócio. É isso, às vezes, eu não vou trazer um treinamento com uma equipe de 2, 3 pessoas aqui, eu sei que eu tenho um plano de negócios para vai alavancar a minha empresa, crescer, mas ao mesmo tempo eu tenho que me policiar em relação a isso. Você acha que é um trabalho das associações? Eu acho E como que as associações estão trabalhando as pequenas? Porque eu volto a falar, o grande é fácil. Uhum. O grande tem o diretor de RH, ele quer implantar uma política agora, ele fala com o CEO, beleza, libera a verba e vai embora. O pequeno não tem essa verba. Então, eu acho justamente por isso, né? Como você falou, o pequeno ele tem essa dificuldade de ter uma verba disponível para algo Que tem que adaptar que tem tudo. que adaptar, E exatamente. como Então, as acho que associações fazem. eu acredito que as associações elas podem conscientizar, trazer treinamentos, por exemplo, palestras na própria associação, porque muitas vezes, como você falou, a pessoa ela não tem o pequeno empresário, às vezes ele não tem um recurso para trazer um palestrante para dentro da empresa, porque ele vai avaliar, eu tenho 4, 5 funcionários, 10 funcionários, e os recursos são muito parcos, tudo mais e tal. Eu acredito que as associações elas podem entrar aí, porque elas podem, sim, eu já fui muitas vezes convidado para fazer palestras em associações, você sabe que eu era vice-presidente, inclusive de uma delas, de Sim. recursos humanos, sobre diversidade. E para o palestrante é interessante, porque ele está lá também divulgando o seu trabalho, né, e a partir dessa divulgação ele pode se tornar mais conhecido, né, e para o pequeno empresário também é importante porque ele vai adquirir conhecimento. Mas essa iniciativa ela pode vir da onde? Justamente como você falou, Sebrae, Associação Comercial,
né? Pode dar esse apoio para o pequeno empresário. Eu tenho que trazer o tema, né? A gente está falando de diversidade e inclusão e, ao mesmo tempo, a gente vê o Donald Trump bloqueando tudo Uhum, isso em menos de um mês no comando do seu novo mandato lá nos Estados Unidos da uhum. América. Até recentemente está voltando os canudinhos de plásticos, tirando os de papéis. E como que uma associação vai trabalhar essa diversidade, essa inclusão totalmente, pô, esse mundo heterogêneo que nós vivemos na sociedade. É, Você encontrou muitas barreiras? Porque eu vejo você lutando. Ó, a gente se conhece há mais de 20 anos. Verdade. Há 20 anos, quando a sociedade. A internet ainda, caso você não saiba, era vaquinha, né? O Verdade. LinkedIn não era o que era o LinkedIn hoje, as redes sociais, nós somos da época lá de trás, viu, Luciano? A nossa amizade. Mas os seus eventos sempre foram inclusivos, foram algo de mudar a mente das pessoas. Como que você vê isso hoje? Como que você está sentindo muita barreira, estão batendo muitas portas, a porta na sua cara ainda, meu irmão? Olha, eu vou até trazer Pode essa desabafar questão aqui, fica à vontade. Não, trazer um pouco da minha história também, né? Como que eu comecei, né? Você falou de 20 anos. Realmente, eu comecei a trabalhar com diversidade em 2006. Então, Sim. vai fazer, daqui a pouco faz 20 anos. E como que eu comecei a trabalhar com diversidade? E aí eu só vou complementar a minha fala anterior. Foi justamente a partir de uma conscientização. Eu era coordenador de uma associação, que era o Sim. GRETES, uma associação de recursos humanos, e lá, nesse evento, tinha uma pessoa cega, que é Lilian Cury, uma grande amiga minha, que foi minha consultora por bom tempo, e até então não sabia nada sobre A a Lili é inclusão. maravilhosa. Maravilhosa, né? Não sabia nada sobre a inclusão. Mas ela tem uma energia tão forte que aquilo me tocou. E eu falei assim, poxa, e eu confesso, olha só, no primeiro momento eu pensei com um olhar, não estava no meu propósito ainda, eu pensei com um olhar de empreendedor, porque estava começando a se fiscalizar a lei de cotas, eu falei assim, acho que diversidade vai ser algo que vai começar a, a ser falado. E chamei ela para ser minha consultora. Eu falei, bom, se eu vou vender algo, eu preciso pelo menos entender um pouco, né, mesmo que superficial, porque ela para ela depois ir e fazer a parte técnica, né, mais aprofundada. E aí eu me encantei pelo tema. Então você vê, eu era uma pessoa que não conhecia do tema. Aí a Lilian, muito assim, sem querer, vamos dizer assim, me influenciou, me tocou. E a partir daí eu me tornei o especialista, porque eu fazer pós em tecnologia assistiva, gestão de diversidade nas organizações, foi toda uma especialização, eventos e tal. O que me remeteu hoje ao ser um especialista no tema. Então, assim, isso é possível. Então, a gente precisa procurar esse conhecimento, né? Veja, você levou 2 gerações, 20 anos aí nessa transformação, nessa mudança de pensamento. Exatamente. Então, assim, é importante isso, a gente estar aberto. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente está aberto ao novo, está aberto. E aí, só retomando, para não deixar de te responder sobre a questão do Trump, que eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre esse cenário, né, que está acontecendo. A gente tem que entender o seguinte: que vai haver alguma influência no Brasil. A gente está num momento global, né? Então, pode sim haver, e eu acredito que algumas empresas podem sim retroceder em programas de diversidade, o que eu acho uma pena, eu acho um erro gravíssimo. Vou te explicar o porquê eu acho isso daí. Mas, enfim, por conta dessa pressão que está havendo. Agora, a gente também tem que tomar um cuidado para não achar que o que está acontecendo lá, na mesma intensidade, vai acontecer na mesma intensidade no Brasil. Por quê? Tem algumas variáveis aí. Lá nos Estados Unidos, você tem outra configuração demográfica, por exemplo. Se a gente falar da questão de diversidade, enquanto lá você tem 61% de brancos e 12% de pessoas pretas, aqui a gente tem 56% de pessoas pretas, né? Então, existe uma necessidade. Se eu paro com os programas de diversidade aqui, eu estou deixando à margem uma quantidade muito maior, quase 60% da população. Então, não tem muito como a gente fazer a mesma régua, né, de lá fazer A aqui. proporção é diferente, A né? proporção é diferente, né? Aqui os movimentos, eles são movimentos muito fortes também. A gente tem uma legislação, a lei de cotas,
Lei Brasileira de Inclusão, que fortalecem. O próprio STF já reconheceu essa legislação como importante. Enfim, então a gente tem uma legislação aqui parruda que garante esses programas. Agora, óbvio, você tem empresas que são multinacionais, essas podem ter algum tipo de influência, mas mesmo assim, você tem empresas, o McDonald's é um deles, que lá nos Estados Unidos eles se posicionaram que vão reduzir os programas de diversidade, porém aqui no Brasil eles se posicionaram que vão manter os programas de diversidade. Então daí você vê a mesma empresa em locais diferentes, com posicionamentos diferentes, justamente por isso. E agora a gente tem e até vai completar a questão das associações, a pergunta anterior, a importância dessas associações. Nós temos um manifesto de 700 empresas se posicionando a favor dos programas de diversidade, tá? Que está sendo elaborado, tal, tudo mais. Neste manifesto, a gente tem grandes empresas como Natura, Bayer, que se posicionaram a favor. Tem 500 empresas grandes, 200 empresas pequenas e uma série de associações que se posicionaram. Olha só, gente, é algo... Deixa eu falar com um amigo de casa aqui, olhando para você. Quanto mais você estiver aberto para a realidade, é melhor para o crescimento da sua empresa. Quanto mais você estiver aberto para as pessoas, pelo que as pessoas são, mais você será próspero como ser humano. E novas oportunidades surgirão, porque aquela pessoa que talvez você discrimina hoje, pode ser a pessoa que pode ser a solução para o seu negócio, ou a solução para você ou a sua família. Então, hoje, estar conectado, você está aberto, é fundamental para que você diversifique o seu conhecimento, a sua sabedoria e, principalmente, o seu bem-estar. E é aqui que eu trago o nosso apoiador, porque para as associações, esses manifestos, precisamos de eventos. E para produzir os eventos, Toyê Produções e Eventos está aqui. E a Toyê Produções e Eventos trabalha com muitas associações, muitos órgãos, muitos conselhos, fazendo com que todo aquele grupo de pessoas que estejam dentro dos eventos recebam o conteúdo passado pelos treinadores. E agora vem um recadinho para você, treinador, você palestrante que quer produzir o próprio evento. A Toyê Produções e Eventos é especializada para treinar a sua equipe para que você produza um evento que desde a entrada, áudio e vídeo, som, palco, cadeiras, todo aquele conforto, brindes, toda a estrutura te tranquilize num projeto só para que você possa fazer o seu pitch, elevar ainda mais o seu conhecimento, vender o seu conhecimento e faturar muito. Então você precisa de uma empresa especializada e ainda com uma diretoria artística muito boa. Toyê Produções e Eventos lá no Instagram ou no LinkedIn também. Luciano, eu vejo, você está falando isso, diversidade e tal, e hoje qual que é o grupo de menor inclusão dentro das empresas? Ou que as empresas fecham os olhos? Eu vou te dizer que a gente está muito acostumado, né, a pensar em gênero, racial, pessoa com deficiência, geracional, né? Mas você tem dois grupos que eu acho que são bastante discriminados, que muitas vezes as empresas nem pensam, que é refugiados e egresso de uma prisional. Nossos refugiados agora, você acredita que se eu fosse listar, eu nem lembraria, cara. E tem muitos eventos até no Museu da Imigração, que eles acolhem as pessoas. Não, foi bom você lembrar. Pô, sim, me veio na mente assim, se eu fosse escrever rapidamente, eu não colocaria. E outro Ou seja, se eu estou esquecendo, imagine outras pessoas que nem exatamente. percebem que essas pessoas existem. Exatamente. E egresso do sistema prisional também, porque existe uma questão aí de insegurança, aquela de você acreditar que a pessoa se recuperou, né, enfim, tal. Mas é algo assim que eu conheço pelo menos duas aí consultorias especializadas de pessoas que vivenciaram essa situação na própria vida.
e hoje tem ONGs para justamente apoiar este público. E tem assim um número bastante grande de pessoas que eles têm sucesso nesta inclusão. E assim é muito importante, né? Porque você imagina, se a pessoa sai de um sistema carcerário, ela já vai ter toda uma dificuldade, por mais que ela já pagou do crime, uma dificuldade de se incluir. E Sim. aí, se ela não tem recurso financeiro, a tendência dela retornar, então ela precisa desse apoio. Então eu acho que esses são dois grupos que eu acho que merecem também bastante atenção. Todos merecem, mas esses eu acho que merecem mais. E é uma coisa que você não vê num trabalho público. Sim, Os órgãos públicos, os próprios governos não falam muito disso sim. abertamente. Você não vê essa inclusão de ninguém. E você chega a conversar com políticos, você chega a conversar com pessoas que podem ser aqueles homens e mulheres das canetas, ô Luciano. Como que é esse seu trabalho no dia a dia? Que você se tornou uma referência Uhum, de inclusão e diversidade. Aliás, seu livro foi best-seller. exatamente. Parabéns. Aliás, Obrigado. ele era igual o Palmeiras, não tinha livro, sabe? E no Palmeiras não tem mundial, não era isso? A Há gente brincava, controvérsias, há sabe? controvérsias. Então, mas aí você me lança um e-book e falava que era livro também, a gente não considerava isso como livro lá, não. Sabe? Você vem falar com escritores, e aliás, o Isaac vai estar amanhã aqui, isso mesmo. O Isaac, amanhã, o programa de amanhã é do Isaac Martins. Nós nem Olha fizemos só. esse trocadilho lá. Mas você acha que esses homens e mulheres das canetas não poderiam mudar isso? Sem dúvida. Eu Você confesso. conversa com eles, né, Sim, também? não, eu confesso que eu não realmente, assim, eu não tenho muito relacionamento com os políticos, as pessoas do primeiro setor. Meu relacionamento mais é o corporativo, segundo setor e terceiro setor, que é por ONG, até porque eu tenho uma ONG, né, que é o Instituto Bússola Jovem. Mas isso eu sempre, até inclusive eu escrevi um artigo recentemente onde eu falo justamente isso, que para mim a solução de várias coisas na sociedade, ela passa pelos três setores, né? E a Sim, gente tem que tomar um cuidado com isso, porque uma vez eu fui numa empresa que o senhor tinha bastante resistência em relação à questão de diversidade, e uma das perguntas que ele me fez foi justamente essa: mas por que que aqui a empresa tem que ser responsável por isso? Isso é coisa que é o governo que precisa cuidar. Não tem assim, isso é o governo que precisa cuidar, isso é o terceiro setor, isso é o segundo setor. A empresa ela não pode ser só uma finalidade lucrativa, ela tem uma responsabilidade social também, não de assistencialismo, mas uma responsabilidade social. Assim como nós, pessoas físicas, também temos uma sim. responsabilidade social, né, de construção dessa sociedade. E se a gente está falando dessa sociedade, a gente está falando de pessoas. Então não tem como eu excluir pessoas. Para eu ter uma sociedade justa, uma sociedade inclusiva, eu preciso realmente olhar todos, né? Então esse é um primeiro ponto. Mas sem dúvida que qual o papel do primeiro setor? Fazer as leis, né? Fazer as leis, executar essas leis, né? Fazer com que a gente hoje tem uma lei brasileira de inclusão, porque teve uma mobilização social, mas teve o papel dos políticos. A gente tem uma lei de cotas, porque também teve um papel dos políticos que fez passar essa lei lá no Congresso, no Senado, e ela se tornou uma lei. Então, os políticos, sem dúvida que eles precisam se mobilizar. E quando eles fazem o inverso, né, que hoje tem uma onda conservadora, É e aqui isso que eu vou te veja, perguntar, você já leu o meu pensamento. eu não estou aqui fazendo alusão política, mas estou analisando os pensamentos, né? Mas existe uma onda conservadora que eu acho que uma coisa muito ruim que aconteceu foi a politização da diversidade. A política está em tudo, diversidade está em tudo, mas do momento que que algumas pessoas cooptaram isso e tornaram algo de ideologia, né? E aí a coisa se tornou, porque aí tornou-se assim, ou eu sou contra ou sou a favor. E aí as pessoas começaram a tornar-se resistentes e hoje virou uma pauta política mas de uma maneira
como que eu vou dizer, ruim assim, depende como as pessoas agem, né? Então as pessoas se tornam contrárias, se eu sou concordo direita ou com você, esquerda, é legal. isso. Se não concordo com você, é contra. Exatamente. Os inimigos. Exatamente. É um cabo de guerra cabo de guerra. O menor vai perder. Exatamente. O Então, menor vai assim, perder. a gente precisa se A não posicionar. ser que ele seja um cara muito forte. Muito forte. Mas a gente precisa se posicionar, né? E detalhe, Sidney, a gente precisa se posicionar perante os nossos políticos, saber em quem a gente vota, independente da sua ideologia, a gente tem que saber votar, né? Saber o que cobrar desses políticos e se posicionar nas nossas rodas de conversa também. Não é porque eu tô aquela coisa assim, mas eu falei isso, mas era num grupo de WhatsApp. Interessa. Você tá a comunicação, você sabe muito bem disso. A comunicação influencia. Não, e eu tive aqui um podcast, né? Como nós temos um processo de gravação, eu tive que editar uma fala Exato. de um dos meus participantes. E ao mesmo tempo, mas mesmo assim, eu como gestor aqui, apresentador, condutor, eu mesmo tinha corrigido a pessoa para deixar leve, mas a pessoa, na sequência, ela me falou algo que prejudicava o meu comentário, que estava salvando ele, porque eu sou a pessoa mais neutra, que você me conhece há mais de 20 anos, eu sou o cara mais neutro na comunicação, não entro em polêmica, gosto de polemizar, mas respeitando todas as partes. E foi a única vez, nós estamos já aqui no número 21 do podcast, não é fácil fazer 21 programas quase diários. Parabéns. Com especialistas diferentes, com pessoas que pensam diferentes, sem tendenciar para nenhum lado. De vez em quando eu dou umas surtadinhas aqui, mas é legal, mas nada que venha a ser contra a pessoa, mas sim pelo prejuízo que ou uma empresa, num negócio ou numa conexão que não foi feita. Então isso é muito importante. Mas eu vou te mandar deixar já pingando a bola, que eu tenho que falar justamente de uma grande oportunidade aqui para o amigo de casa, o que o governo americano pode influenciar aqui dentro do Brasil. E ainda vou estender para a América do Sul, lembrando que o nosso vizinho é meio maluquinho. Mas vamos lá. E espero que ele venha para o curso, porque olha a oportunidade que eu vou falar para você. Nos próximos dias 17 a 21 de março tem essa grande oportunidade, o curso de oratória VIP para você presencial, lá na sede de quem? Da Voice Training, Escola de Oratória aqui em São Paulo, presencial, gente. Tá bom? O digital vou deixar depois no link no final do programa para você ir atrás e você fazer parte. Mas esse aqui serão 20 horas, eu e você, com esse bonitão na foto, e nós vamos transformar a sua comunicação através do método COP. Comunicação, oratória, palestra e interpretação. Você quer fazer pequenas apresentações comerciais, fazer realmente interações com pessoas para que você tenha resultado, ou cresça na sua carreira, ou crie um processo de inclusão, diversidade, defender uma tese, venha fazer esse curso, um curso bem dinâmico, prático, com a minha carinha mesmo. Eu agradeço a Voice Training, QR Code na tela, você pode escanear com o celular e assim fazer esse treinamento nos próximos dias 17 a 21 de março em São Paulo. Logo, logo estaremos no Brasil todo. E aí, essa onda vinda dos Estados Unidos da América pode influenciar, sabendo que, eu sei que você está há 20 anos, mas o processo ele é mais antigo, de outras pessoas. Você se especializou, agora é professor lá da FIAP, grande abraço ao pessoal da FIAP. Estudei na faculdade Módulo, que era filhinha da FIAP, depois todo mundo foi para a FIAP. E ao mesmo tempo, como que você está vendo? Porque nós temos alguns países vizinhos, eu brinquei da Argentina, e realmente a Argentina tem essa conexão muito forte com os Estados Unidos, pode prejudicar um pouco o relacionamento, conexões conosco aqui no Brasil, como você está vendo, o que pode influenciar até mesmo com a bancada muito direitista, conservadora que temos aqui, tanto no Congresso Nacional quanto no Senado. Eu acho que, na realidade, isso já vem acontecendo, né, de uns tempos. A gente tem hoje, como você mesmo falou, uma bancada mais voltada, não vou falar direita e esquerda, mas mais conservadora, né, e que muitos desses conservadores são avessos à questão da diversidade, de uma maneira, como de novo,
para mim, Geral, é. geral e de maneira errônea, né? Porque de novo, a gente está falando de pessoas, é uma questão de humanidade, Sim. né? Mas assim, então o que eu vejo é que isso daí já vem acontecendo e agora pode se reforçar. Mas, de novo, nós temos países diferentes. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma bancada mais conservadora, pessoas mais conservadoras, eu acompanho muito no LinkedIn também, pessoas se posicionando, alguns contrários, mas a gente também tem muita gente boa a favor, muita gente forte, com competência, com conhecimento e que com certeza a gente vai, falo a gente porque eu me incluo como aliado, tá? Nós vamos resistir. A resistência das pessoas de grupos minorizados é a principal característica. A resistência, as pessoas, muitas vezes, se você pega uma pessoa LGBT, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs. Né? Então, assim, a vida da pessoa é uma eterna resistência. Entendeu? Então, não é uma situação como essa que vai fazer com que a gente desista, né? Ou esmoreça, né? Numa situação como essa. Então, é aquilo lá. O quanto que, se algo dependesse da sua vida, ou se algo, eu sei que você tem uma filha, se dependesse da tua filha colocasse em risco, qual a intensidade que você colocaria para reverter uma situação como essa? Sim. Então é a mesma coisa. Você tem as pessoas de grupos minorizados e você tem também os pais, as mães, parentes dessas pessoas também, né? E pessoas mobilizadas em fazer isso, e pessoas conscientes e aliadas, né? Em fazer isso acontecer. Então é aquilo. Infelizmente a gente vai entrar num embate de resistência, né? Eu acredito muito que aqui no Brasil prevaleça o bom senso de apoiar essas ações de diversidade, porque, de novo, a gente está falando de humanidade, né? Quanto mais a gente excluir pessoas, é incoerente as pessoas se preocuparem com violência, por exemplo, e promover exclusão, porque as duas coisas acabam estando ligadas. Então, assim, se eu incluo as pessoas, se eu gero oportunidades para as pessoas, isso beneficia todos, não somente a pessoa de um grupo minorizado. Porque aquela pessoa é consumidora, gente. Exatamente. A pessoa é consumidora. Nossa, lá atrás você trouxe algo, né? Esse tema para mim é muito rico. Olhar aqui para o amigo de casa, que no ano 2000, quando eu comecei no rádio, eu comecei em 97, mas quando eu fui para uma primeira emissora grande, foi a Rádio 9 de Julho. Eu já contei essa história que eu comecei atendendo telefone. Mas por que eu fui para o microfone com 40 minutos? Porque a pessoa me convidou e me deixou aberto em fazer o quê? Entrevistas. E era um programa focado para a deficiência. Então fui na Rede Saci, em várias ONGs de pessoas com deficiência visual, física, ia atrás dos atletas, para-atletas, que na época ainda era atletas com deficiências físicas, depois que viraram para atletas, numa nomenclatura já humanizada, e praticamente eu convivia com aquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, entendi o significado de você olhar para alguém, mas extrair o que aquela pessoa tinha de bom, porque todas as pessoas somavam para mim. Eu vi deficiente físico dançando street dance, gente, algo sensacional. Eu fui numa roda fazer uma entrevista com 18 cegos num apartamento de 60 metros quadrados. A única pessoa que derrubou o copo fui eu, que enxergava. Então, e eles andando naquele espaço minúsculo, e eu olhava, como eles conseguem fazer isso que eu não consigo? Eu que tenho visão, eu tenho totalmente os meus órgãos. Então, há uma forma de nós refletirmos. Aí, ô Luciano, eu trago aqui, a sua inclusão e a sua diversidade é um business. E aí, meu irmão, como vender tudo isso para as pessoas que nem querem somar com isso às vezes? É o maior desafio, como você trabalhar isso como um negócio? Olha, eu acho que assim, ele sem dúvida que acaba sendo um negócio, a gente vende os programas, né, para as empresas, é um negócio, porque é um negócio. Seu conhecimento sendo vendido. Sim, exatamente. Mas é um propósito, sabe? Eu acho que ele vem atrelado a isso, ele não é só um negócio. Ele é um negócio que está atrelado a um propósito. Sim. Né? Então, quando a gente... é o olhar que eu acho que faz a diferença.
E quando a gente tem esse olhar e esse comportamento, essa visão isso como um propósito, você traz isso no teu coração. Você comunica a diversidade e a inclusão de uma outra maneira. Tá. Você acaba atingindo o outro pelo emocional. Eu acho que você acaba, se você quer da área de comunicação, eu acho que a gente acaba atingindo um canal assim de abertura. E aí, obviamente, que isso daí não você tem resistências, né? Você tem aquela empresa que é mais resistente. Eu mesmo já passei essa situação que eu te comentei agora, desse CEO, né, que questionou lá a questão da diversidade. Quando eu entrei no treinamento, um pouco antes de entrar, a pessoa que era a head, que me contratou, falou assim, olha, nesse treinamento aqui vai estar o CEO, tá? Só que assim, ele é avesso à diversidade. Eu consegui convencer de fazer aqui o treinamento, mas ele não... Ele começou o treinamento, na hora que eu pedi para o pessoal se apresentar, a apresentação dele foi assim. Então, eu sou fulano, tal, sou CEO, tal, eu quero ver você me convencer que diversidade gera recurso para a empresa, financeiro, que tem que dar lucratividade para a empresa. Ele se apresentou dessa maneira para mim, tá? E por Uma comunicação bem empática. Bem empática. E eu falei assim, ok, porque eu estava preparado, porque eu trabalho muito com dados. Sim. Eu não chego e dou uma opinião, eu trabalho com dados, pesquisas. Hoje mesmo eu escrevi um artigo sobre essa questão desse novo cenário, muito embasado em dados. E eu trouxe exatamente dados de pesquisa. Teve outras situações que ele também me questionou, até uma hora ele falou, era uma empresa de petróleo, né, de óleo e tal. E aí ele falou assim, mas você está me dizendo que uma pessoa com deficiência, eu vou ter que colocar ela lá na plataforma? Eu falei assim, não necessariamente, mas o que você está imaginando uma pessoa com deficiência? Né? E talvez, se a gente for analisar lá a área, talvez não seja adequado e eu precisaria analisar. Para uma pessoa cadeirante, mas eu tenho vários tipos de deficiência. E o que não quer dizer que eu não vou incluir uma pessoa cadeirante em o espaço da empresa. E aí a área de segurança do trabalho é uma área que vai apoiar. Então, assim, eu vejo que a gente tem que trazer dados, né? Primeiro, o propósito, então isso vem do coração. A gente comunica isso com emoção e convence mais, e trazer dados. Não se basear simplesmente numa comunicação. A linguagem que você isso eu trago muito nos meus treinamentos. Se você falar para mim quem é o público, eu vou trabalhar com a diretoria, com a alta cúpula. Não adianta eu chegar com um discurso essencialmente humanista. Eu preciso trazer dados. O que a diversidade e inclusão traz para a organização. Se eu vou trabalhar com os gestores, que é quem vai trabalhar direto com os grupos minorizados, qual que é a dor dele? Poxa, mas na crença dele, contratar aquelas pessoas não vai gerar resultado. Sim. Então eu preciso contrapor isso, né? Mostrar para ele que não é bem assim, né? Que convencê-lo de que ele pode sim, e tornar leve a coisa, trazer o olhar dele não para a característica, para a deficiência, mas que lá é uma pessoa. E se ele é um bom gestor de pessoas, ele vai saber lidar com isso. É a maior dificuldade nos dias atuais. Se você vai falar para os colaboradores da empresa, a questão que é acolhimento. Então, percebe que você vai mudando a linguagem de acordo com o público que você tem. Então, não existe uma receita de bolo. É você saber para quem você está comunicando. E falar isso, você precisa fazer treinamentos. Para fazer treinamentos, você precisa de uma empresa especializada levando o quê? O método Agir para Vencer, para fortalecer e alavancar os seus negócios. Estou falando da Toye Treinamentos. Isso mesmo, através do método Agir para Vencer, trabalha 5 pilares importantes dentro da sua companhia. A atitude, ações que você precisa ter para que a sua equipe possa alcançar a última letra. Gestão, planejamento, passo a passo para você colocar todo o time mesmo, indiferente da dificuldade que cada um tenha, mas se todos estiverem engajados com ações, vão conseguir alcançar o que você tanto espera.
inteligência emocional, mudar o mindset, mudar a cabeça, ter ali realmente a certeza que dos desafios nascem as grandes oportunidades. Gerar relacionamentos, ou seja, imagine um treinamento onde todo o time está engajado em prol do quê? Dos resultados. Agir para vencer, Toye Treinamentos lá no Instagram. Você pode sim ter esta oportunidade de ter a Toye treinando o seu time, fortalecendo o seu time, alavancando o seu negócio, gerando recursos financeiros e lucratividade. Vai lá, Toye Treinamentos no Instagram. Luciano, hoje, como que você realmente estrutura essa linha de pesquisa? Porque você é uma pessoa que as pessoas pesquisam você. E como que está sendo essas descobertas? Por quê? Nós temos ferramentas a dar e vender aí hoje. Sim. Como que você está pesquisando e já inclui a inteligência artificial, que é eu acho que é a onda que todos os setores estão utilizando esse recurso tecnológico. Sim. Eu sou muito de relacionamento, Sim. né? Eu sou relacional, assim, quase que 100%, né? Então, eu acabo trocando muitas ideias eu tenho um networking, graças a Deus, bastante intenso, bastante grande. Então, eu me relaciono, eu converso muito com pessoas muito conhecedoras do assunto, pessoas confiáveis no assunto. O próprio livro, né, Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, ele é um livro que ele tem primeiro livro eram 44 coautores, volume 1, segundo 46, o terceiro 53. Pessoas de um conhecimento muito grande. Então a gente troca muito, tem um grupo de WhatsApp entre nós. Eu participo muito de eventos relacionados à questão de diversidade e inclusão, muita leitura, né, também. E a inteligência artificial, assim, eu acabo utilizando também para pesquisas, mas é aquilo lá, né? A inteligência artificial a gente tem que saber utilizar, né? A gente tem que saber fazer a pergunta e não confiar também 100% no que vem. Então, se você não tem um conhecimento, você vai poder usar a inteligência artificial, mas você corre o risco de não ter esse senso crítico. Então, só isso mas é pesquisar as tendências, né? Hoje, qual que é a maior referência mundial sobre inclusão e diversidade que você tem? Você fala o quê? De pessoa, assim, que realmente está engajado, que você fala, pô, eu preciso olhar essa pessoa e seguir pelo menos esse norte igual a ela. Tá. Eu tenho várias pessoas que eu conheço, assim, que eu tenho como referência. O Reinaldo Bugarelli é uma pessoa, assim, muito conhecedora do assunto. A Margaret Goldenberg também é uma pessoa bastante conhecedora. Então são pessoas assim que eu tenho aí um contato bastante próximo. Caroline Guinarra, né, na questão de pessoa com deficiência. E isso é um outro detalhe, né? Depende muito da temática, né? Quando eu falo a Margarete, o Reinaldo, tem uma questão de estratégia organizacional. Quando eu falo a Carolina, estou falando de pessoas com deficiência. A Kátia Hemmelreid, que também é pessoa com deficiência. A Karine Vieira, questão de egresso do sistema prisional, né? Então são pessoas assim que eu tomo aí como referência nas temáticas. Ô, Luciano, eu vejo, né, a gente está falando sobre negócios, mas você também trabalha o social. Isso é muito lindo. Sim. Você tem o Instituto Bússola Jovem. Como que é trabalhar vendo pessoas jovens sendo incluídas na sociedade? Porque, gente, deixa eu só explicar, ele desenvolve o jovem. Então, não é um trabalho do CIEE, não é um trabalho dessas empresas de estágios, e sim é um trabalho do quê? Da base. Porque muitas vezes você encontra um jovem que tem abuso dentro de casa, tem agressões, da comunidade como um todo, e muitas vezes incluir essa pessoa vive ali a facilidade das drogas, do funk, de outros tipos de recursos que são prejudiciais. Deixo bem claro, não estou falando que o funk é prejudicial, mas aqueles pancadões sempre tem, para o jovem de 13, 14 anos, é algo que está moldando
o caráter daquela pessoa. E tem muitas pessoas influenciadoras negativas. Como que é? Primeiro, incluir esse jovem e ser um influenciador positivo contra um negativo, que você treina num dia, à noite, no final de semana, a pessoa já está sendo prejudicada mentalmente. Olha, primeiramente, hoje, o Instituto Bússola Jovem, né? Nós atualmente trabalhamos com jovens lá do Capão Redondo. A gente está ampliando isso para outras regiões agora. Estamos desde 2016 que a gente está com o projeto. Já 10 atendemos anos já, hein? 10 anos, vai começar agora, de 2026 vai fazer 10 anos. E já atendemos aí mais de 300 jovens e suas famílias também, porque existe uma influência muito grande do que o jovem recebe lá no Instituto para trabalhar com reverberar para a família também, né? E o Instituto ele começou de uma maneira assim muito despretensiosa, né? Na verdade era eu e umas 2 pessoas que já realizávamos um trabalho na comunidade e decidimos fazer algo que deixasse um legado, porque a gente realizava uma atividade muito mais assistencialista. E criamos o projeto. 3 pessoas. Hoje nós somos 170. Ô, louco, Né, hein? ativos. Cresceu, hein? E isso sem contar as pessoas que já passaram pelo Instituto. Por que eu estou falando isso? Porque, apesar de eu estar à frente do projeto, como fundador, como CEO, eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas. Então, assim, o que faz isso acontecer? Conexão com propósito. De novo, todas essas pessoas que estão no projeto e o passaram, se conectaram de alguma maneira pelo propósito do Instituto, pelo que ele é, pelo que ele faz os jovens atingirem e alcançarem. E aí isso foi uma construção conjunta, né? Então, hoje a gente tem um programa bastante consistente, né? Esse jovem ele passa por uma trilha de aprendizagem, onde nessa trilha ele tem 3 pilares, né? Então ele tem o primeiro pilar o autoconhecimento, para ele ter um desenvolvimento pessoal. Então ele tem autoliderança, comunicação não violenta, diversidade, viés inconscientes, né? Ikigai. Aí ele tem uma segunda etapa que é preparação para o mercado de trabalho. Então liderança, trabalho em equipe, comunicação verbal não verbal também. Você inclusive foi um dos professores, né? Participou bastante. E o terceiro pilar, ele monta um projeto para resolver um problema da própria comunidade. E aí ele se torna o quê? Agente de mudança da própria realidade. Aí tem o time de empregabilidade, que busca oportunidades de emprego, e também tem o time de orientação de carreira, que faz processo de coaching e mentoria, pegando o sonho profissional dele até de um ponto A para um ponto B. E também tem os psicólogos que dão atendimento psicológico quando necessário, né? E fora as visitas guiadas em empresas, universidades, exposições culturais. Então, assim, é um trabalho conjunto, consistente, que a gente tem tido um resultado assim fantástico. Hoje a gente tem jovens que não imaginavam pisar numa faculdade, e tem casos de jovens que passaram em primeiro lugar em arquitetura, odontologia, enfermagem, marketing, administração, letras na USP, vários e vários casos. Fora os jovens que estão empregados e eles mesmos atribuem que eles chegaram até esse ponto por conta do suporte que o Instituto deu para eles. Então, a primeira questão é acreditar, é acolher. É isso que a gente faz, sabe? Eles criam, a gente acolhe tanto que eles criam um vínculo, que eles trazem coisas para a gente que muitas vezes os próprios pais não sabem. Sim. E a gente dá esse acolhimento para eles. E com isso eles passam a eles acreditarem no próprio potencial. Eu acho que essa que é a questão. Eles têm barreiras sociais absurdas e eles não acreditam que eles podem atingir entrar numa faculdade ou se tornar um agente de mudança. O que a gente faz é quebrar tudo isso e falar assim, ó, você pode. E dar as ferramentas para isso. A partir daí ele vai. É o Bússola. Vamos falar aqui do nosso último apoiador no nosso Business and Connections, falando da Voice Training novamente, mas a novidade é o seguinte, com o QR Code na tela, você tem a oportunidade de participar de uma sessão experimental comigo de 30 minutos para eu avaliar para saber o seu nível de comunicação. É justamente você que pensa em ser palestrante, treinador, influenciador digital ou uma pessoa que vai trabalhar com infoproduto, levando conhecimento para as pessoas. São vários
planos, obviamente, e depois dessa análise você vai escolher. Mas se você quiser ser um palestrante que vai fazer treinamentos com dinâmicas especializadas de alta performance, também você gravar o seu infoproduto, então dependendo do pacote que você escolha, você vai conseguir ter o resultado que você espera. No último pacote eu te ensino até produzir eventos, então é uma forma particular, eu e você, nesse processo evolutivo. E a Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrante, é justamente a escola que dá essa base, né? Me dá totalmente a oportunidade de transmitir isso para você. QR Code na tela, escaneou, marcou a sessão e eu vou te atender com certeza. Quem sabe você não vai estar aqui do meu lado dando uma entrevista falando do seu conhecimento para você realmente crescer como palestrante. Luciano, estamos chegando já ao final do programa. É hora do ar? Mas a galera dá graças a Deus quando a gente termina, viu? Quem perdeu, compartilha aí, gente. Eu já quero agradecer, que tema maravilhoso, para mim foi muito rico ter esse conteúdo aqui, porque realmente se a empresa estiver engajada com a sociedade, vai gerar mais negócios. Exatamente. Vai gerar mais conexões e com isso gera o quê? Lucro, rentabilidade e uma mensagenzinha bem final, olhando para a nossa câmera 3, manda aquele recadinho para a galerinha, por favor. Vamos lá. Bom, gente, primeiramente, antes da mensagem, você falou, tá correto, acho que e até o recado para as empresas também, né? Eu acho que é isso, a gente vive numa sociedade onde todos precisam participar, para que o lucro ele vem disso daí, a gente está falando, a empresa é feita de pessoas, né? E as pessoas são diversas na sua essência, então se a gente olha para as pessoas, a gente gera lucro. Se você não olhar para as pessoas, dificilmente você vai gerar lucro, ou vai ter menos produtividade, menos lucro. E acho que assim, pessoal, a gente precisa, todos nós, precisamos nos envolver, nós fazemos parte de uma sociedade, é fundamental que todos nós tenhamos oportunidades. E não existe aquela questão de falar assim, eu não faço parte, isso não me influencia. A gente faz parte de uma sociedade. Eu falo isso com causa, eu me posiciono como aliado. Eu sou um homem branco, hétero, sem deficiência, mas isso está no meu propósito, porque eu sei que eu quero passar por aqui, eu quero contribuir de uma maneira positiva. E eu acho que é isso que faz sentido da gente estar nesse mundo, a gente tem que contribuir. E com certeza, a atitude de cada um de vocês é muito importante para que a gente possa fazer a diversidade, a inclusão acontecer, e a gente ter uma sociedade mais justa e inclusiva. E é isso daí, obrigado ao Luciano Amato e eu espero que você esteja incluído no nosso Business and Connections, porque o Business Connections está aqui de segunda a sexta às 2h da tarde em todas as plataformas, LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram e também Facebook, e no TikTok, mas sem dancinha, com muito conteúdo. Então esperamos sempre com que você possa desfrutar desse conhecimento de especialistas como Luciano Amato, de outros que já passaram por aqui. E justamente é a forma de todas as pessoas serem valorizadas. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, fazer você como empresário pensar fora da caixa, mas pensar fora da caixa é você pensar fora de muitas opiniões que você pode ouvir de outras pessoas. E o Business Connections quer que você tenha negócios, conexões, fazendo com que a sua empresa chegue em todos os lugares. E é o que eu quero que você faça agora. Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Se você perceber que tem alguma empresa que esteja resistente, manda, compartilha, sabe? Marque essa pessoa, para que essa pessoa entenda que não foi a sua marcação. Você está salvando essa pessoa, fazendo com que ela se sinta ainda mais valorizada pelas demais pessoas. É isso que nós esperamos. E se você me permite, desculpa te interromper, Sidney, mas assim, uma dica de leitura, né? Mesmo para quem não conhece muito o tema, o livro Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões. Tem volume 1 e 2 nas bancas, o 3 está chegando agora em março. E ele é um livro fácil para quem já conhece muito do tema ou para quem não conhece. Então, buscar conhecimento, eu acho que é o fundamental. E é isso daí, nas bancas. Nas bancas foi demais. Livraria. Na livraria. Mas é isso aí, gente. Tô ficando por aqui, o Business Connect. Eu sou o Sidney Botelho. Até amanhã! Tchau, tchau!